Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 14 de abril de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Liga Europa. O jogo do Barcelona versus Heracles Frankfurt, com início às 16 horas. Primeiro jogo foi 1-1 entre essas equipes, jogo duríssimo para a equipe do Barcelona. Então, a equipe do Barça vem a 15 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 15 jogos de invencibilidade. A equipe do Frankfurt vem a 6 jogos sem vitórias, 6 jogos sem vencer. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões e menos que 3 gols na partida. E o último confronto, como mencionei anteriormente, foi 1-1. O Barcelona, que tomou um susto pela última rodada que disputou pela La Liga da Espanha, saiu atrás do placar diante do Levante, e o Levante ainda teve um pênalti perdido, mas o Barcelona foi buscar e conseguiu vencer pelo um placar de 3-2. Já a equipe do Freiburg venceu a equipe do Frankfurt pela Bundesliga, abriu o placar, a equipe do Frankfurt chegou a empatar, mas a vitória foi para a equipe do Freiburg. Então, é um jogo de total condições para o Barcelona conseguir essa vitória. Vamos estar acreditando aí nessa vitória do Barcelona. Casa vence ou ambos marca. O Barcelona que vem jogando bastante nos últimos jogos, até meter uma goleada aí elétrica em cima do Real Madrid. Então, casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Lyon versus West Ham. O primeiro confronto entre essas equipes foi 1-1. Lembrando que o West Ham estava com a menos e ainda assim conseguiu abrir o placar, mas o Lyon não se intimidou, foi para cima e conseguiu empatar o jogo. A equipe do Lyon vem a 5 jogos sem derrotas, 5 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca, nos últimos 5 menos que 5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. Bom, a equipe do West Ham sofreu gol nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio, e 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, a equipe do Lyon é uma equipe favorita, em minha opinião, a vencer essa partida. A equipe do West Ham não é uma equipe que passa confiança, principalmente atuando fora de seus domínios. Vem numa sequência de 5 derrotas consecutivas a 8 jogos que não vence como visitante, com 2 empates e 6 derrotas. Já a equipe do Lyon, atuando em casa, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É uma equipe que empata bastante. Nos últimos 5 jogos, o Lyon tem apenas 1 vitória e 4 empates, então tem total condições de vencer essa partida. Vamos estar optando aí no casa com empate e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Rangers versus a equipe do Sport Braga, com início às 16 horas. O primeiro jogo foi 1-0 para o Braga, atuando em casa. A equipe do Rangers, em 4 dos últimos 5 jogos, perdeu o primeiro tempo. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols em seus jogos. A equipe do Sport Braga vem numa sequência de 4 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Vem aí a 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 5 cartões. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto, como mencionei, deu a equipe do Braga. O Braga, que ainda não tinha vencido a equipe do Rangers, conseguiu a sua primeira vitória. Para essa partida, o Rangers tem total condição de surpreender e reverter a situação, atuando em casa com o apoio da sua torcida. A equipe do Rangers é uma equipe fortíssima, tem uma sequência aí em casa. Nos últimos 6 jogos, 3 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota para o Celtic, mas não passa por um bom momento.
Se for agregar os jogos, nos últimos 5, apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Para essa partida, vamos ficar no casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a Conferência Europeia. O jogo do PSV versus Leicester, com início às 13h45. O primeiro jogo foi 0-0 para ambas as equipes, lógico. E em duelos individuais, a equipe do PSV vem a 15 jogos sem saber o que é derrotas, 15 jogos de invencibilidade, e a equipe do Leicester vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu ambos marca, e 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, vamos estar pegando aí casa com empate e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo da Roma versus Bodo Glimt, com início às 16 horas. Primeiro jogo 2-1 para o Bodo no finalzinho, um jogo muito emblemático em minha opinião. Ambas as equipes nos últimos 3 confrontos sofreram gol. O Bodo é uma equipe que vem a 3 confrontos sem derrotas diante da Roma. Em duelos individuais, a equipe da Roma, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais 4,5 cartões e menos que 11 escanteio. O Bodo Glimt vem a 38 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 38 jogos de invencibilidade. Vem a 6 jogos sofrendo gol. A 6 jogos saiu ambos marca. A 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 11 escanteio. E 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. É um jogo duro para a equipe da Roma, não tenho dúvida. Por esse retrospecto, vamos ficar na linha de gols. Um jogo para ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. E retornarei com esse jogo no decorrer do vídeo. Slavia Praga versus a equipe do Feyenoord, com início às 16 horas. É o seguinte, o último jogo entre eles, um jogaço, 3-3. Ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 confrontos. O Feyenoord vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 4 jogos sem derrotas. O Slavia Praga vem em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Saiu mais 4,5 cartões em 5 dos últimos 6 jogos. A equipe do Slavia Praga é uma equipe tecnicamente forte, atuando em seus domínios, mas enfrenta o Feyenoord aí que costuma dar dificuldades aos seus adversários. O Feyenoord, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Em 8 de 9, menos que 5 cartões. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10, saiu ambos marca. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates com gols. Para essa partida, vamos estar pegando um jogo para casa com empate ou ambos marca. Probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a Copa Libertadores. Vamos iniciar pelo grupo B. O jogo do Atlético Paranaense versus Destrões da Bolívia, com início às 19 horas. É apenas a segunda rodada do grupo B. O primeiro jogo só deu empate nesse grupo. O Libertad empatou com o Destrões e o Caracas empatou com o Atlético Paranaense. Bom, entre essas equipes, os confrontos entre elas só tem apenas 2, com uma vitória para cada lado. Em duelos individuais, a equipe do Paranaense vem de 4 jogos sem saber o que é vitórias. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio. Em 9 de 10 mais que 4,5 cartões. É um jogo que a equipe do Atlético Paranaense, mesmo estando sem técnico, é o favorito a vencer essa equipe do Destrões, que é fraquíssima atuando como visitante. Então, casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos para o grupo C, o jogo do Vélez versus Red Bull Bragantino, com início às 21 horas. É um jogo que não vamos optar pela classificação por apenas a segunda rodada. A equipe do Braga iniciou muito bem o seu primeiro jogo, vencendo em casa a equipe do Nacional. E a equipe do Vélez, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Braga, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar. E em 6 de 8, saiu menos que 3 gols na partida. Para essa partida, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. A equipe do Vélez perdeu o seu primeiro jogo diante do Estudiantes. Então vai querer propor jogo, vai querer surpreender a equipe do Bragantino. Mas vamos estar ficando no mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1
jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. O jogo do São Paulo versus Everton do Chile. O início às 19h15. Grupo D. Na classificação não temos muito o que falar. É apenas a segunda rodada do grupo. Mas em duelos individuais temos muito ao que comentar. Confronto entre essas equipes não temos. É o seguinte, a equipe do São Paulo, nos últimos 7 jogos, saiu mais que 2.5 gols. Em 5 de 7 ambos marcam. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio e mais que 4.5 cartões. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Everton sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 9 de 10 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 9 mais que 4.5 cartões. Para essa partida, o São Paulo é o favorito a vencer essa partida, atuando em casa com o apoio da sua torcida, depois de perder o título para o Palmeiras, após estar em uma vantagem aí que deveria ter conseguido levantar aquele título, mas infelizmente não foi possível. São Paulo não conseguiu manter a sua vantagem diante do Palmeiras, mas enfrenta a equipe do Everton, que atuando como visitante não é tão forte assim, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, e o São Paulo atuando em casa vem de 6 jogos de 6 vitórias consecutivas. Nos últimos 11 jogos aí tem apenas uma derrota, somando 8 vitórias e 2 empates. Então, é uma equipe fortíssima atuando em casa, tem total condições de vencer mais uma. Casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, enfim, está chegando o fim aí do nosso prognóstico desta quinta-feira. Espero que tenha gostado. Se chegou até esse presente momento do vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Agora vamos para a nossa dica bônus, como já é de costume aqui no canal, que é a famosa mini ou possível zebra. Bom, a nossa dica bônus será aqui na Copa Sul-Americana, Grupo A, o jogo do Lanús da Argentina versus o Barcelona do Equador. Esse jogo tem início às 21h30. Na classificação não temos muito o que comentar. O Barcelona venceu seu primeiro duelo e o Lanús empatou. Bom, em duelos individuais, a equipe do Lanús vem a 7 jogos sem saber o que é vitórias, 7 jogos sem vencer, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Barcelona vem a 3 jogos de 3 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7 mais 4.5 cartões. Em 8 de 10 menos que 11 é escanteio. E vale ressaltar, como mencionei anteriormente, é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas e a 4 jogos sem saber o que é derrota, ou seja, está invicta a 4 partidas. Pode muito bem surpreender essa equipe do Lanús, que não passa por um bom momento. Só para vocês terem noção, essa equipe do Lanús vem numa sequência aí não tão confortável, nem tão desfavorável assim. Mas vem numa sequência em casa de 2 empates e 2 derrotas, 4 jogos sem vencer. Mas no geral vem numa sequência desfavorável sim. Vem de 4 empates e 3 derrotas, 7 jogos sem saber o que é vencer. A equipe do Barça tem total condições de aproveitar o mau momento da equipe do Lanús. Então, fora com empate com a nossa mini possível zebra e quem sabe um fora vence com uma dica zebra do canal. Então é isso, espero que tenha curtido. Vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quinta de Clashbet. Vamos estar optando aí uma tripla muito bem elaborada. Pela Liga Europa, vamos estar pegando vitória do Lyon com empate e vitória da equipe do PSV com empate pela Conferência Europeia. E também ambas as equipes marcam no Slavia Praga versus Feyenoord pela Conferência Europeia, uma odd de 2.41. Fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 241. A princípio é a nossa tripla green para o nosso canal Clashbet. Então é isso, partiu, tropa.